Olá, olá, bom dia. Você que está nos assistindo agora, nós estamos no plano de leitura cronológica da Bíblia e nós vamos ler hoje os comentários dos Salmos 73, 77 e 78. Esses salmos são salmos de Asaf e nós entendemos pelos estudos, né, que os salmos são hinos, orações, poemas. Eles expressam a experiência espiritual de Israel, abrangendo o louvor, o lamento, a gratidão e ensino. E os salmos 73, 77, 78, eles pertencem ao terceiro livro do Saltério, é o terceiro livro dos Salmos, o livro de Levítico, concernente ao santuário. E nós vamos começar mais um dia de comentários. Eu sou o Alisson Smith e estarei com vocês no dia de hoje fazendo esses comentários desses três salmos. Para quem não sabe, a gente está no plano de leitura cronológica da Bíblia, então estávamos lá no livro de 1 Samuel e pulamos para Crônicas, né? E agora, no meio desse salto, nós entramos no Salmo 73, 77, 78, que vão fazer a associação dos períodos, né, da crise nacional, como o exílio babilônico, né, ou ameaças anteriores. Como eu falei, o salmo é atribuído a Asaf ou a sua escola, e os salmos refletem sobre a justiça de Deus, a memória das suas obras, né, as obras de Deus na história de Israel. Eu quero ler o contexto para vocês dos Salmos 73, dos três salmos, né? Que vão ser atribuídos a Asaf, como eu falei. Ele era um levita e líder musical nomeado por Davi lá em 1 Crônicas 16, 4 a 5. Embora a data exata da composição dos salmos seja incerta, o salmo ele vai refletir um período de estabilidade relativa em Israel, e possivelmente durante o reinado de Davi ou de Salomão, no século X a.C. Então, quanto às questões de justiça social e prosperidade, enquanto, né, essas questões eram proeminentes durante esses reinados. E, alternativamente, alguns estudiosos sugerem um contexto pós-exílico, né, devido ao tom reflexivo e a influência de temas sapienciais semelhantes ao Jó e Eclesiastes, que fala do sofrimento, né, e da prosperidade do ímpio e essas coisas. Do lamento, né, da parte do lamento também. Então, cronologicamente, o Salmo ele vai se alinhar com os períodos que Israel enfrentava tensões internas entre os justos e os ímpios, como descrito pelos profetas com Isaías, Isaías 5, 20 a 23. E nós vamos para a nossa leitura de alguns versículos, né? Então, eu quero ler com vocês o Salmo 73, a partir do verso 1. O título, né, fala que é concernente ao santuário. É o 12º salmo didático e fala sobre não invejar a prosperidade dos ímpios. O salmo de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força.
Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Verso 6: Pelo que a soberba os cerca como um colar, e veste-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, abundam em as imaginações do seu coração. Verso 8: São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Eles erguem a sua boca contra os céus e sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta daqui e águas de copo cheio, perdão, lhe se espremem e dizem como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo. E versículo 12: Eis que eles são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. Nós vemos aqui o salmista falando sobre a fé inicial dele, né? A fé e a quase queda, dizendo que no versículos 1 e 2, né? O salmista afirma a bondade de Deus para com os puros de coração, mas confessa que quase tropeçou ao observar a prosperidade deles. Uma outra referência cruzada que nós podemos ver lá no livro de Jó, capítulo 21, fala que também Jó questiona porque os ímpios eles prosperam. E do versículo 3 ao versículo 12, 73, que nós lemos aqui agora, ele vai descrever os ímpios como os prósperos, saudáveis e arrogantes, sem preocupações, enquanto zombam de Deus. E uma outra referência que nós podemos sacar desse texto é de Jeremias 12, quando ele lamenta sobre a prosperidade dos ímpios, que falam com hipocrisia. E do verso 13 em diante até o 14, vai falar sobre o desespero, né? O salmista ele vai descrever aqui que sente que a sua retidão, o seu andar reto, ele foi em vão, pois sofre enquanto os ímpios prosperam. Uma outra referência para nós desse texto está em Isaías 55, que fala que os caminhos de Deus transcendem a compreensão humana. Nós podemos ver aí muitas pessoas prosperando, adquirindo riquezas, ou gastando riquezas, né? Mas Deus sabe o coração deles, Deus conhece o coração deles, e nós vemos que os caminhos de Deus eles são de forma incompreensível para nós, porque o justo muitas vezes acaba mendigando o pão, né? Mesmo que o salmo fale, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Muitas pessoas passam necessidades. E o versículo 17 ele vai falar sobre a virada, né? A virada ocorre quando o salmista ele entra no santuário de Deus, ele percebe o destino final dos ímpios. E temos uma outra referência de Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 22, fala que o santuário, né, ele representa a presença de Deus e onde se encontra a clareza espiritual. E nós temos que fazer essa aplicação, que a comunhão com Deus ela vai reorientar a nossa perspectiva em meio à dúvida. Dos versos 18 ao 20, nós vamos ver a resolução e o louvor, né, que fala nos ímpios, eles estão em terreno escorregadio, destinados à destruição repentina. Versículo 21 a 26, o salmista ele vai reconhecer a sua amargura como insensatez, né, como
ele vai celebrar a Deus com a sua força e herança eterna. Então, ele reflete que essa amargura que ele sente ao ver a prosperidade do ímpio, ela é insensata, né? Ela é tola. E ele vai celebrar a Deus com essa força e de herança eterna. Do versículo 27 ao 28, Salmo 73, fala sobre a prosperidade. A proximidade de Deus é o bem supremo, né? A proximidade, a aproximação, a intimidade com Deus, contrastando com a ruína dos ímpios. A aplicação prática para nós desses versos, eles vão de encontro que a verdadeira riqueza está na relação com Deus e não em bens materiais. Um resumo aqui do 73, todo, né, que nós podemos verificar a justiça divina. Deus é justo, mas a sua justiça opera no seu próprio tempo, não no nosso tempo. Uma perspectiva espiritual que nós podemos tirar desse contexto é a comunhão com Deus, o santuário, esclarece as distorções da vida. E a honestidade com Deus leva à restauração da fé. Então, você está com um questionamento com Deus, lança para Ele, lança nos pés da cruz. A nossa honestidade vai levar a essa restauração da nossa fé com Deus. E nós entramos aqui no Salmo 77, que vai falar sobre o lamento e a memória das obras de Deus. O contexto histórico e cronológico aqui do Salmo 77, ele também é atribuído a Asaf, né? Ele vai refletir um momento de angústia pessoal ou nacional e possivelmente durante uma crise com a invasão da Síria do século 8 a.C. Também nós vemos uma referência em 2 Reis 18-19. O exílio babilônico também no século 6 a.C., que está lá em 2 Reis, capítulo 25. E o Salmo, ele vai mencionar o livro de Êxodo também, no versos 15 a 20, né? Sugerindo que o autor olha para a história de Israel para encontrar esperança. E cronologicamente, né, falando, o Salmo ele vai se encaixar em períodos de opressão, quando o povo ele questionava a presença de Deus, semelhante às lamentações de Jeremias, lá em Lamentações 3. E nós vamos para a análise detalhada. O Salmo 77, ele é bem curto, em 20 versículos. Quero ler com vocês. Fala assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Verso 6 fala: de noite chamei a lembrança do meu cântico, meditei em meu coração, meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? E o verso 9: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E o verso 10 vai falar: e eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra
do Altíssimo. O verso 11 agora, ele fala assim, né? Sobre a concentração, concentrar-se em Deus. Lembrar-me-ei pois das tuas obras, as obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. E o comentário aqui para nós, desses primeiros versículos, do verso 1 ao 4, ele vai clamar a Deus em aflição, né, sem encontrar consolo, incapaz de dormir ou de falar. Do verso 5 ao 10, aqui o salmista ele vai refletir sobre os dias passados, questionando se Deus abandonou o seu povo para sempre. Uma outra referência para esse trecho, para esse período, é de Lamentações 3, né, que eu falei anteriormente, que Deus não rejeita para sempre o seu povo, mas restaura segundo a sua misericórdia. E nós podemos nos lembrar de uma aplicação prática desses versículos, é que em tempos de crise, questionar a Deus pode levar a uma fé mais profunda. Então, é bom questionar. A gente tem que ser questionador mesmo, falar por que está acontecendo tal coisa, por que a minha vida está de uma forma que eu não gosto, que não gostaria que ela estivesse. Então, levar a Deus as nossas petições é bênção. Do verso 11 até o verso 20, verso 12 primeiro, vai falar sobre as memórias das obras de Deus. Então, o salmista ele decide, né, lembrar-se das obras de Deus, mudando o foco da dúvida para a ação divina. O que aconteceu quando tal coisa, das maravilhas de Deus, o que acontecia lá no passado. E uma referência para nós desse trecho está em Deuteronômio 32:7, que fala sobre recordar as obras de Deus para fortalecimento da nossa fé. Dos versos 13 ao 20, ainda da memória das obras de Deus, o Salmo ele vai celebrar o poder de Deus no êxodo, com as imagens de trovões, águas, de libertação do povo. Então, nós devemos colocar em prática que recordar os atos de Deus no passado vai renovar a nossa confiança no presente. Amém? E nossas aplicações aqui do Salmo 77, que é transformando o lamento em louvor. A memória das obras de Deus converte a angústia em esperança. Nós vemos aqui no versículo 2, mais uma vez: no dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Então, levando a Deus a nossa angústia, nossas petições, as nossas aflições. E nós podemos aprender nesse salmo também o poder redentor de Deus, que o êxodo é um lembrete do poder de Deus para salvar, que o povo estava cativo e foi liberto pela mão poderosa de Deus. E nós devemos ter uma fé meio que no meio de uma escuridão, que é a reflexão intencional sobre Deus. Ele vai restaurar a nossa perspectiva, a nossa visão de que Deus não nos abandonou. Deus está presente todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nossa caminhada, em nome de Jesus. E nós vamos partir para o Salmo 78, que também fala sobre a história de Israel e a fidelidade de Deus. Salmo também de Asaf, escrito por Asaf ou pela sua escola.
que fala sobre a escolha do terreno para o templo. No 78, o versículo 1 fala assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. E esse versículo 2, ele é uma profecia que foi cumprida em Jesus. Que Jesus, ele começa a pregar falando parábolas, né? Olha que interessante. Versículo 2 fala assim: abrirei a boca numa parábola e proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos seus pais, aos nossos pais, que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem seus filhos. Então nós vemos aqui o contexto histórico e cronológico do Salmo 78. Ele vai recapitular a história de Israel desde o Êxodo até o reinado de Davi, século X a.C. O propósito é didático, né? Ensinando as gerações futuras sobre a fidelidade de Deus, apesar da infidelidade de Israel. E cronologicamente, ele vai cobrir os eventos de Êxodo 12 a 2 Samuel 5, situando-se provavelmente ali no início da monarquia, durante ou após o reinado de Davi. Então, por isso que nós estamos nesse período aqui, lendo o Salmo 78. O Salmo também pode ser usado em períodos posteriores como exílio para lembrar Israel da sua aliança com Deus. E nós vemos a análise detalhada aqui dos versos 1 a 8, que vão falar da primeira parte, primeiro 1 ao 4. O salmista ele vai exortar o povo a ouvir e a transmitir a história de Deus às futuras gerações. E nós podemos aprender isso, que a educação espiritual, né, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aprendendo da palavra de Deus. A educação espiritual vai preservar a memória da aliança. Dos versos 5 ao 8, Deus estabeleceu uma lei para que Israel não repetisse a rebeldia dos seus antepassados. E uma referência cruzada para nós está em Josué 4, 21 a 24, que Josué erigiu ali as pedras memoriais, né, que tinham o mesmo propósito didático, de transmitir às gerações posteriores a lei de Deus. E a aplicação prática para nós é ensinar a fé às crianças, né, é essencial para a continuidade da aliança. Então nós devemos repassar o nosso conhecimento que nós temos não somente para os infantis, né, as crianças, mas os infantis na fé também. O Salmo 78, do 9 ao 39, vão nos falar sobre a infidelidade de Israel. Um resumo já para nós. O versículo 9 a 11, né, Efraim, ele vai ser representando aqui Israel. Efraim, ele é criticado pela sua covardia e esquecimento de Deus. E outra referência que nós temos aqui, Josué 2, fala que a geração após Josué esqueceu-se das obras de Deus. Dos versos 12 ao 16, o Salmo ele vai relembrar os milagres do Êxodo, como a divisão do mar e a água da rocha. Moisés bateu o cajado e a rocha deu água. Está lá em Êxodo 7:6, né? A provisão da água simboliza a graça de Deus. Dos versículos 17 ao 39, apesar dos milagres, Israel pecou, testando Deus, mas ele os perdoou repetidamente. Mesmo que Israel cometesse seus pecados, Deus estava perdoando sempre.
E os Salmos 40 ao 55 vai falar sobre a história de Davi, né, que Israel provocou Deus no deserto, mas ele os libertou dos egípcios. Outra referência para nós desse período é Isaías 63:10, que vai falar que Israel entristeceu o Espírito de Deus. E do versículo 56 do Salmo 78 até o 64, fala que na terra prometida Israel adorou ídolos, levando o juízo à destruição e à destruição do santuário em Siló. E essa referência nós vamos encontrar lá em Jeremias 7, a destruição de Siló, que é um aviso contra a infidelidade. E dos versículos 65 a 72, Deus vai escolher Judá, Sião e Davi e estabelece um pastor fiel para o seu povo, que Davi prefigura aqui a aliança davídica, né? Vai apontar para o Messias, que é Jesus. E a escolha de Davi vai significar também o reinado eterno de Cristo. Está lá em Lucas 1, do 32 ao 33. Cristo reinando como, né, linhagem de Davi, né? Que fala que a casa de Davi o reino seria eterno. E o que nós podemos aprender desse Salmo 78 é que a fidelidade de Deus, ela permanece fiel apesar da infidelidade de Israel. E existe aqui a prerrogativa do ensino geracional, né? Que a história de Deus redimindo o seu povo deve ser transmitida para fortalecimento da nossa fé. E a aliança davídica, né? A escolha de Davi aponta para o plano redentor de Deus. E aqui um resumo dos 3 capítulos que estão dentro do terceiro livro do Salmo, que primeiro vai falar 73, né? Falou sobre a questão da prosperidade dos ímpios, pela perspectiva do santuário, apontando para a eternidade. Então, quando ele se encontra com Deus lá no santuário, a perspectiva dele em relação à prosperidade do ímpio era passageira. E a prosperidade do justo aponta para a eternidade. O Salmo 77, ele nos falou, né, sobre o lamento e louvor ao recordar o êxodo, enfatizando a esperança da redenção. E o Salmo 78, ele nos ensinou que a história de Israel, ela foi destacada, né, a respeito da misericórdia de Deus, a aliança davídica, que veio culminar em Cristo. E juntos esses salmos eles refletem a jornada espiritual de Israel, desde a dúvida até a confiança na soberania de Deus. O que nós podemos tirar de prático disso tudo? Primeiro, confiar na justiça de Deus, como o Salmo 73, né? Devemos buscar a perspectiva divina em vez de invejar os ímpios. Depois, recordar as obras de Deus. O Salmo 77 nos ensina a encontrar esperança nas ações passadas de Deus durante as crises. Terceiro ponto, ensinar a fé, né, que o Salmo 78 ele vai destacar essa importância de transmissão dos mandamentos, da lei, da lei divina às futuras gerações, né, às crianças, aos filhos, né, à sua geração. E, por último, não menos importante, viver na aliança, né? A escolha de Davi nos lembra a nossa vocação para sermos fiéis à aliança com Deus.
nós vemos aqui que mesmo o povo sendo infiel, Deus era fiel e perdoava todas as suas transgressões, os seus pecados, tirando o pecado do povo. E nós ficamos por aqui hoje com esses comentários. E em breve nós vamos retornar para a... Deixa eu ver aqui. 1 Crônica 6, né, amanhã. Salmo 81, 88, 92, 93. Que nós vamos voltar à história dos reis, né? E eu quero que todos sejam abençoados com essas narrativas de forma cronológica. Nós podemos aprender um pouco mais do que eles estavam vivendo. Os salmos aqui, eles refletem, como eu falei, as ações, o louvor, a busca, a dedicação do povo, né? Que como Asaf foi o escritor, ou a escola de Asaf, né? Nós podemos entender isso, que esses salmos, eles vão refletir para nós toda a associação dos períodos de crise nacional, o exílio babilônico, as ameaças, né, a prosperidade do ímpio. Nós vemos aqui que essas são aflições que parece que nos perseguem até hoje, né? Rumores de guerra, rumores de guerra, fome, nudez, perigo, espada, né? Então nós vemos que a história meio que se repete. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Romanos 8, 28, né? Deus está no controle de tudo e nada foge ao seu controle. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz, ilumine seu coração no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.